Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Em uma solução obtida pela dissolução de cloreto de cobalto 2 em ácido clorídrico, tem-se. Então nós temos aqui, ó, o cloreto, vamos dizer assim, né? O cloreto de cobalto 2 hexaidratado, tá? Ele tá até aqui em forma de complexo, tá? Quando a gente representa assim pelos colchetes, a gente pode dizer que ele é um complexo em ácido clorídrico, ou seja, o que nos importa aqui não é nem o meio ser ácido, tá? Ele tá falando aqui em relação, ó, tá vendo o ânion cloreto do ácido clorídrico aqui, tá? Ele se forma, né, em tetracloreto de cobalto, aqui nós temos um complexo, mais 6 águas, tá? Então, no meio do ácido clorídrico, a gente pode perceber o quê? Que o nosso cloreto de cobalto 2, com excesso de ânions cloreto, ele forma outro complexo. Tá vendo que aqui ele está hexaidratado, ele libera essas 6 moléculas de água aqui, ó, tá vendo? Formando um complexo de tetracloreto de cobalto, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, tá vendo que, ó, o cobalto hexaidratado é rosado, enquanto o tetracloreto de cobalto é azul, tá? Ou tetracloreto cobaltato, que é mais ou menos assim que fala, tá bom? Essa solução foi dividida em 3 partes, cada uma colocada em um tubo de ensaio. Cada tubo de ensaio foi submetido a uma temperatura diferente sob pressão ambiente, como ilustrado a seguir. Por que pressão ambiente? Porque a gente pode automaticamente entender que esses frascos estão abertos. Então, pressão atmosférica. Para os 3 vai estar iguais, tá certo? Então vamos considerar o ar na temperatura normal, tranquila, tá? Água em ebulição, tá vendo que ele fica azul, e uma água gelada, né? Gelo e água, então uma temperatura bem baixa, ele fica rosado. Enquanto no ar, que é a temperatura, vamos considerar nosso ponto de partida, né? Nosso parâmetro, ele é violeta, tá? Então ele tem 2 itens aqui que ele pede pra gente responder. A. Em que sentido a reação representada acima absorve calor, ou seja, endotérmica? Justifique. Então a gente vai ter que analisar os 3. Bom, no ar, ele é o nosso parâmetro. Então a gente vai ver, ó, violeta. Violeta é uma coloração entre o rosa, no caso ali o rosado, e o azul, certo? Então a gente tem que ter isso em mente. Então é bem o nosso meio aqui, ó, o nosso parâmetro. Tá vendo que aqui, ó, o B, a situação B, quando a gente coloca ela em água em ebulição, a água em ebulição é o quê? Ela tem muita energia. A temperatura está alta aí, né? O que acontece nesse caso? Tá vendo que a água está fornecendo energia para o tubo de ensaio? E a solução aqui dentro está ficando de que cor? Está ficando azul, ou seja... Desculpa, pessoal. Ou seja, está formando o nosso complexo, que é o tetracloreto de cobalto, tá? Aqui, o tetracloreto cobaltato, tá certo? Então, o que isso acontece, pessoal? Se eu estou esquentando o meu meio externo e ele está ficando azul, significa que, no sentido dos reagentes, ele está absorvendo calor. Então, a gente pode representar aqui o sentido da reação representada na qual absorve o calor é na formação dos produtos. Por quê? Aí você vai falar, mas por quê? Porque é o seguinte, pessoal, numa temperatura baixa, ou seja, no ar, vamos colocar a temperatura ambiente aí mais ou menos uns 25 graus Celsius. A água em ebulição está lá no 100. Enquanto gelo e água, vamos colocar 0, tá? Tá vendo que tá abaixo aqui, ó, gelo e água, a temperatura tá abaixo do que o normal dele, que é aqui no ar? O que tá acontecendo? Ele tá ficando rosado, ou seja, quando eu tenho, tá? Eu tiro temperatura do meio, eu favoreço sempre o lado exotérmico, tá? Porque eu tô resfriando o meio. Se eu resfrio o meio, entende o quê? Eu tenho que ir para o sentido exotérmico. E qual que é o sentido exotérmico? Tá vendo que quando tem uma temperatura baixa, ele fica rosado? Então,
No sentido inverso dos reagentes, ele está fazendo o quê? Ele está liberando calor. Enquanto aqui, ó, na água ebulição tem muita temperatura. Então, se ele tem muita temperatura do lado externo, muita energia, ele sempre vai deslocar para o lado endotérmico, certo? Então, aqui a gente vai responder como? Então, ó, A. Em que sentido, né, a reação representada acima absorve calor? No sentido dos reagentes. Dos reagentes não, dos produtos, tá, pessoal? Desculpa, eu tava pensando, tá? No sentido dos produtos, não dos reagentes, tá certo? Então a gente tem que justificar. Como que a gente pode justificar? Ponto aqui, ó. Com um aumento de temperatura, o que que acontece? Tá vendo que a coloração ela fica azul? Então, nessa coloração, né, azul, a gente entende que ela desloca o equilíbrio. Então, com o aumento de temperatura, vírgula, desloca o equilíbrio da reação no sentido direto, que é o sentido dos produtos, certo, pessoal? Então, basicamente isso. Então, a gente pode ver que é o B, né? Aqui é a situação B. Tá legal? Então, item B. Vamos lá para o item B, então, agora. Item B. Em qual desses três experimentos a constante do equilíbrio apresentado tem o menor valor? Explique. Primeiro, pessoal, o que a gente tem que entender? Vamos escrever a nossa constante de equilíbrio, a expressão de constante de equilíbrio, que a gente vai conseguir discutir isso melhor. Então, ó, Kc não é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, mas lembre, água não entra na expressão, tá? Então vai ficar exatamente assim, não vai? Concentração do nosso tetracloreto cobalto ou tetracloreto de cobalto dividido pelo nosso cloreto, né? Nesse caso aqui, o cloreto de cobalto hexaidratado vezes, apesar de que tá assim, né? Não é aqui, deixa eu pôr até aqui dentro em relação a isso. Não, pode deixar aqui, ó, para não confundir vocês que isso aqui é uma carga, tá, pessoal? Só deixa eu fazer isso aqui para a gente não pensar, não confundir que está elevado. Vezes a concentração do nosso ânion cloreto elevado à quarta, tá? Só para a gente não se confundir aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Para nossa constante de equilíbrio apresentar o menor valor, eu tenho que ter o denominador em maior quantidade do que o numerador, tá? É só a gente pensar. Pensa 1 e 2. 1 sobre 2. Se a gente fizer a conta, não vai dar meio? Vai dar meio, um valor pequeno. Se nós invertermos, ou seja, se nós tivermos um numerador maior que o denominador, então 2 dividido por 1 vai ser 2? Opa, então para ser menor, o meu denominador tem que ser maior que o meu numerador, certo? Basicamente, só para a gente ter esse raciocínio. Então, 1 dividido por 2 vai dar meio, enquanto 2 dividido por 1 vai dar 2. Só para a gente raciocinar rápido. Então, qual desses três vai ter, pessoal? Nesse caso, vai ser o C. Mas por que o C aqui na situação C, no sentido dos reagentes, no sentido inverso? Porque, ó, a situação C, ela não tá, eu não tô resfriando o meu ambiente, resfriando o meu ambiente faz o quê? Eu desloco no sentido dos reagentes, ou seja, pro sentido inverso, tá? Por quê? Porque eu vou ter uma concentração maior aqui do meu
cloreto, né? No caso, o meu ânion, meu cátion, desculpa, de novo, né? O meu cátion hexahidratado, daqui que é o cobalto, né? Hexahidratado, e também o meu ânion cloreto, nesse caso, tá certo? Então, o meu denominador tem que ser maior que o meu numerador. Por quê? Ó, só para a gente pensar. Imagina a situação B. Eu não vou ter muito tetracloreto de cobalto, ou seja, então eu vou ter o meu numerador vai ser maior que o meu denominador. Basicamente isso. Então, como que a gente pode justificar aqui, ó? Então, é essa situação aqui, ó, a situação C. Então, é basicamente a resposta da A, só que ao contrário. Então, a gente vai ter aqui, ó, no sentido dos reagentes. Opa, deixa eu melhorar aqui que ficou... Então, ó, com a diminuição, nesse caso, da temperatura, o equilíbrio é deslocado para o inverso, ou seja, na formação dos nossos reagentes. É basicamente a mesma coisa, tá? Então a gente tem que pensar nesse caso. A gente pode, só para enriquecer também aqui, a gente pode fazer isso aqui, ó. Ponto. Com isso, aumentamos as concentrações dos reagentes. Tá legal? Então a gente vai fazer exatamente isso. Então é isso que a gente tem que ter muito, mas muito em mente, tá? Muito, muito, muito em mente. Aqui a gente só enriqueceu, mas também estaria certo da maneira como a gente tinha escrito. Tá bom, pessoal? Vocês podem ver que foi bem conceitual, né? A gente pode ver que foi bem conceitual esse exercício e nada que a gente não consiga resolver, não é? Mas então, pessoal, se você chegou até aqui, ó, coloca aí, ó, hashtag deslocamento de equilíbrio. Se tiver alguma dúvida também, coloca aí, que fazendo essas duas coisas a gente engaja bastante o vídeo aqui. Tá certo, pessoal? E é claro que eu tenho que agradecer por tudo que vocês estão fazendo. Vocês estão continuando compartilhando e comentando. Isso é muito, 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 muito legal mesmo. Tá, pessoal? Isso faz com que o YouTube divulgue cada vez mais o canal. Tá certo? E se vocês quiserem que eu grave algum vídeo diferente, uma aula, uma série, uma curiosidade, seja o que for, coloca aí nos comentários que eu já verifico a viabilidade para começar a gravar os vídeos para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!